Curso Transporte de Veículos de Emergência. Direção defensiva. Procedimentos para ultrapassagem. Especificações para veículos de emergência. Aula 35. Procedimentos corretos na ultrapassagem. Nas situações de ultrapassagem, o motorista deve verificar antes se o espaço é suficiente para a ultrapassagem, considerando não só a distância em que se encontram os veículos que venham em sentido contrário, mas também o fato de que as velocidades dos veículos que trafegam em sentidos opostos se somam. Sinalizar sempre e com a devida antecedência, tanto para o veículo que pretende ultrapassar, quanto para o que vem atrás, para que saibam a sua intenção. Imprimir velocidade superior à do veículo que deseja ultrapassar sem colocar em risco a segurança do trânsito. Ao ultrapassar outro veículo, só retornar à sua faixa após a ultrapassagem se completar. Manter os indicadores de mudança de direção ligados durante toda a ultrapassagem. Em qualquer ultrapassagem, o condutor deverá sinalizar à esquerda e, antes de iniciar a ultrapassagem, verificar pelo retrovisor da esquerda se outro veículo não teve a intenção de ultrapassá-lo. Só depois disso deve iniciar o processo de ultrapassagem. Para finalizar a ultrapassagem, olhar o retrovisor da direita, observando a distância de segurança do veículo ultrapassado, sinalizar para a direita e então voltar para a sua faixa. Ao ser ultrapassado por outro veículo, nunca tentar impedi-lo, sob perigo de oportunizar competição perigosa, facilitar a ultrapassagem mantendo a velocidade que está trafegando. Não acelerar o veículo ao ser ultrapassado e, se necessário, diminuir a velocidade a fim de evitar uma emergência ou sinistro. Lembrar que, ao sinalizar, o condutor demonstra sua intenção. Entretanto, isso não lhe dá o direito de mudar de direção sem antes observar as regras anteriores. Particularidades das manobras de ultrapassagem e passagem do veículo de emergência. Esse assunto requer, por nossa parte, uma atenção especial, pois, devido às particularidades da direção do veículo de emergência, as manobras de ultrapassagem e passagem por outros veículos, principalmente nas proximidades dos cruzamentos, obriga ao condutor uma análise diferenciada. Vamos então entender quais são as particularidades desta condução em especial, analisando o artigo 29 do CTB. Quais são os veículos considerados por lei os de emergência? Os de socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias. Quais são as prerrogativas que tais veículos possuem? Prioridade no trânsito, livre circulação, livre estacionamento e livre parada. Em quais momentos tais veículos possuem essas prerrogativas? Quando em serviço de urgência, quando em policiamento ostensivo ou quando da preservação da ordem pública. Quais as obrigatoriedades dos veículos para que eles possuam essas prerrogativas? Livre circulação. Veículos identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente. Livre parada. Veículos identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente. Livre estacionamento. Veículos identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente. Além dessas situações, destacamos: quando da proximidade dos veículos de emergência, obedecendo às diretrizes anteriores, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando se necessário. Porém, não é o que ocorre na prática. Por muitas das vezes, os veículos estão imobilizados temporariamente em um cruzamento, esperando, por exemplo, o semáforo autorizar o deslocamento, quando surge o veículo de emergência. Nesse momento, observa-se que todas as faixas de trânsito estão ocupadas e não há a possibilidade de obedecer ao que regulamenta a letra A do inciso 7 do artigo 29 do CTB. Os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro ou avistarem a luz intermitente, deverão aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já tiver passado pelo local, o que também às vezes não ocorre.
devido ao fato de que muitos pedestres se assustam com a presença do veículo de emergência e tomam decisões precipitadas, atravessando a via na frente do veículo, ou em outras situações, por estarem distraídos, não observam a presença do veículo de emergência, mesmo que com os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente acionados, descumprindo a letra B do inciso 7 do artigo 29 do CTB. O condutor deve obedecer ao que regulamenta a letra C do inciso 7 do artigo 29 do CTB. O uso dos dispositivos de alarme sonoro e de iluminação intermitente, que outorga as prerrogativas aos veículos de emergência, somente poderá ocorrer por ocasião da efetiva prestação de serviço de urgência, o que, por falta de profissionalismo do condutor, às vezes não ocorre. Muitos se utilizam dos dispositivos acionados para um deslocamento com prerrogativas, porém em situações de interesse próprio. Essa postura não profissional ocasiona a desmoralização da profissão e do trabalho das instituições que realizam esse tipo de atendimento junto à sociedade que observa essa atitude irresponsável do condutor. A ordem prevista na letra D do inciso 7 do artigo 29 do CTB, de que a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código, é confundida muitas das vezes com preferência, e prioridade não é preferência. Por mais que seu veículo tenha naquele momento a prioridade, deve-se ater nas condições de preferência de um cruzamento. Tanto que na continuidade da lei diz que, em velocidade reduzida, bem como devidos cuidados de atenção, e finaliza com obedecidas as demais normas deste Código. Todas essas regras são regras de conduta previstas na direção defensiva. Observamos que as prerrogativas de livre circulação dadas aos veículos de emergência, previstas no artigo 29, desonera o condutor ao cumprimento das previstas nos artigos citados anteriormente. Porém, deve-se levar em consideração que os motivos que levaram ao legislador prever tais regras em áreas de cruzamento ou quando da realização de manobras de deslocamento lateral são por motivos de segurança e de previsão a sinistros, buscando posturas defensivas. Por mais que o condutor desobedeça tais regras, deve ter o entendimento real do perigo que está colocando sua viatura e sua guarnição, tripulantes ou vítima acompanhantes quando do deslocamento. As regras de circulação e condutas foram criadas para além do ordenamento viário, trazer segurança aos usuários da via. Isso significa que, ao descumprir uma ou várias delas, mesmo amparado pela livre circulação, parada e estacionamento, descrito no inciso 7 do artigo 29, o condutor assume a responsabilidade por eventuais sinistros e decorrências do sinistro. Pense nisso ao imprimir uma condução agressiva desnecessária em seu veículo, mesmo sendo ele um veículo emergencial. Fim da aula 35.